Graças a paz, pessoal. Bom, hoje é o último estudo da série de Abacuque. Óbvio que, infelizmente, não tinha como fazer o estudo completo, versículo por versículo, até a gente pode fazer em outra oportunidade, mas a gente quer ter uma visão geral do livro de Abacuque. No primeiro estudo, nós falamos mais de um ponto de vista histórico do livro de Abacuque. No segundo estudo, trabalhamos muito em cima de uma questão teológica, que é justificação. Eu sei que era um tema um pouco mais difícil. E agora vamos terminar o estudo com Abacuque capítulo 3. É importante que se diga que Abacuque capítulo 3 é uma música. E como música vai ser dividida em 4 estrofes, mas nós não vamos trabalhar com as 4 estrofes, vamos trabalhar somente com 2, que seria a primeira e a última. Então nós vamos trabalhar hoje com: para se viver pela fé é preciso, em terceiro lugar, no caso, buscar uma vida através do sopro do Espírito. O versículo aqui em questão, Abacuque capítulo 3, versículo 2, vai mostrar o seguinte: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. É importante que se diga aqui o aspecto da palavra temor. Temor não tem a ver com medo. Temor tem muito mais a ver com respeito. Temor tem muito mais a ver com reverência aqui. Temor não tem a ver com você ter medo, mas respeito à autoridade. O problema de você ter medo é que quando você perde o medo, você não respeita, você não faz porque você quer, faz porque você teme, você tem medo de alguma coisa. Só que esse temor aqui, apesar dele dar a ideia de medo, ele não dá somente uma ideia de medo, mas dá uma ideia de respeito. Respeito à autoridade do Senhor. Reverência. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva aqui que eu quero trabalhar. Aviva. A palavra avivar vem de vida, vem de vivificar, trazer vida. E esse trazer vida vai trabalhar com a ideia de a vida através do Espírito Santo de Deus. Antes do iniciar, eu quero trabalhar com vocês 2 palavras importantes na Bíblia. A primeira é Shekinah. A primeira é Shekinah. Aquela derrama tua Shekinah sobre nós. A segunda é Ruah. A grosso modo, vamos ter o seguinte. A palavra Shekinah, eu vou pegar com vocês o texto de, se você quiser abrir aí na sua Bíblia, Ezequiel capítulo 1. Aí, se você quiser abrir na sua Bíblia, abre a partir do versículo 26. Vai ser um texto que vai se repetir 1:26 de Ezequiel a 3:3, se não me engano, vai se repetir, vai ter um paralelo muito próximo a Apocalipse, capítulo 4 e capítulo 5. É uma visão que o profeta Ezequiel teve com a glória de Deus. E ele fala o seguinte: como o aspecto do arco que aparece no nuvem no dia da chuva, assim é o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. Aqui que eu quero trabalhar. Essa glória do Senhor aqui seria a Shekinah. Repare o seguinte: vendo isso, o que ele fez? Ele caiu sobre o rosto e ouviu a voz de quem eu falava. Ou seja, aqui a grosso modo você vai ter o seguinte: a Shekinah, o que você precisa saber? É quando o Espírito Santo você sente a manifestação do Espírito Santo. Você vai sentir a presença do Espírito Santo. Ruah, não, é uma coisa mais lógica. Aí sim que eu quero trabalhar o Espírito, ou seja, o vivificar. Repara que o Espírito Santo de Deus coloca, disse o homem, e me disse: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Por que era necessário o Espírito colocá-lo em pé? Repara que a continuidade, pois aqui é o capítulo 2:1 e de 1:28 na sua Bíblia. Repara que ele caiu sobre o rosto e ouviu a voz de quem falava, mas o mesmo Espírito mandou-se colocar em pé. Por quê? O Espírito Santo queria falar de uma maneira pessoal, individual e íntima com ele. O Ruah é quando o Espírito fala com a sua mente,
Ou seja, ele fala o que com a sua mente. Aqui vai trabalhar no primeiro com a emoção. Aqui vai trabalhar com a mente. O seu caráter não é moldado por aquilo que você sente, mas aquilo que você pensa. Você não muda seus posicionamentos, por exemplo, às vezes você, como no exemplo da semana passada, a pessoa que estava habituada a falar palavrão, você não deixa de falar palavrão porque você sentiu alguma coisa, mas porque você raciocina, porque você pensa. Ou seja, o Espírito Santo fala contigo, não é para fazer isso. Eu lembro que uma coisa que me incomodou muito no retiro espiritual de muitos anos atrás, que eu fui de uma igreja, é que um rapaz falava em mistérios e ele, aí não são, na época era muito comum, e ele falava muito palavrão. Eu achei muito estranho aquilo. Às vezes eu fiquei pensando, pô, será que ele estava mentindo? Não necessariamente ele estava mentindo. Afinal de contas, você às vezes sente o Espírito Santo, e nessa de sentir você fala em mistério, você tem a manifestação, mas você não tem uma mudança de vida. Não necessariamente era uma mentira, não tem como eu ser um juiz da vida espiritual dele. Eu sei que nós vivemos um período de Facebook que você é juiz de tudo no Facebook, as pessoas se acham entendedoras de história, medicina, judiciário, e teologia acaba entrando no mérito, mas não tem como eu ser juiz disso. Mas teologicamente não seria absurdo. Afinal de contas, a pessoa ela sente, mas ela não muda a sua vida, não muda o seu caráter. Você muda o seu caráter pela palavra de Deus. Por isso nós vamos ter aqui, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi, aviva. Aqui nós vamos ter que, então entrou em mim o Espírito, repara, o Espírito Santo de Deus entrou no seu espírito, lembrando que o seu espírito, seu corpo é dividido em corpo, alma e espírito. O seu espírito, ele pode ser direcionado pela sua carne. O seu espírito pode ser direcionado pelo inferno, pela sua carne, melhor dizendo, que você tem as suas emoções, o espírito de morte. Ó céus, ó vida, o espírito de vida, eu sou cara. Você tem impulsos sexuais, não preciso entrar no mérito. Você tem impulso de ira, quando alguém chuta a tua canela, infelizmente não é a parte do Senhor que você pensa. Você tem impulsos de os mais diversos possíveis, mas são impulsos da sua carne. Você pode ser direcionado pelo inferno, infelizmente. O que nos diferencia é repreender em nome de Jesus toda a seta do inferno que é lançada contra a nossa mente. E você pode ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Aqui que nós vamos ter. Então entrou o Espírito em mim. Aqui é até interessante que eu quero trabalhar com vocês. Aqui, deixa eu ver. Aqui, esse terceiro texto que será o próximo. Que eu vou trabalhar aqui com vocês. João 7,38. João 7, 37, 38. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. A palavra ventre aí, coelia, ela vai dar a ideia de aonde fica o seu espírito, ou seja, o Espírito Santo de Deus passaria a direcionar o seu espírito. E é aqui que eu quero trabalhar com vocês. Então, entrou em mim o Espírito, ou seja, o Espírito Santo de Deus entrou em mim, ou seja, passou a me direcionar, passou a direcionar a minha vida. Quando falava comigo e me pôs em pé e ouvi o que ele me falava, ou seja, o Espírito Santo de Deus quer falar de uma forma pessoal, de uma forma íntima com você. Então, esse avivar aqui tem a ver com a palavra que eu citei para vocês, a palavra em hebraico, a palavra ruah. Ambas são palavras em hebraico. Aviva. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. A tua ira, lembra-te da misericórdia. Aí nós vamos ter o seguinte, essa palavra aqui ela vai aparecer em vários outros textos aqui para vocês.
Gênesis 2:7 fala: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas. Ou seja, aqui dando a ideia, como eu falei para vocês, o seu espírito, aqui nós temos o soprar nas suas narinas, da ideia o quê? Do espírito do homem, no caso, especificamente. Que vai ter o quê? O fôlego da vida. E o homem foi feito o quê? Alma vivente. Aqui nós vamos ter o quê? O seu espírito. Como eu citei para vocês. Lembra que eu citei agora há pouco para vocês? Entrou em mim o espírito. Entrou aonde? No meu espírito. Gênesis 2:7. Isaías 58, versículo 11. E o Senhor te guiará continuamente. Deixa eu botar aqui. Tá. Isaías 58, versículo 11. E o Senhor te guiará continuamente, e fartará tua alma em lugares áridos, e fortificará os teus ossos, e será como um jardim regado, e como um manancial cujas águas jamais faltarão. Então nós vamos ter o que aqui? E o Senhor te guiará continuamente, e fartará tua alma e em lugares áridos. Ou seja, você tem que, quando o Senhor direciona o teu espírito, ele faz o quê? Ele te guia. Ele te dá o quê? Direção. Rumo, rota, caminho. E fartará a tua alma até lugares áridos. Ele te alimenta. E fortificará os teus ossos. E será como um jardim regado. Jardim regado, ou seja, ele cuida de você. Repara que a expressão não é somente um jardim, um substantivo, mas nós vamos ter o que? A adjetivação do substantivo com regado, ou seja, você passará a ser cuidado por ele especificamente. E com o manancial, olha só, ou seja, cujas águas jamais faltarão. Isaías 58, versículo 11. E como eu citei para vocês, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. Então nós vamos ter o seguinte: buscar a vida através do Espírito Santo de Deus seria o quê? Buscar a direção do Espírito Santo de Deus. Buscar a vida, ou seja, o Espírito Santo de Deus direcionar o teu espírito. Como eu citei para vocês, e isso é melhor ser repetitivo do que eu não ser claro. O professor, na verdade, a gente sabe muito bem que normalmente eu percebo no meio evangélico de pregação que as pessoas têm medo de se tornarem repetitivas. E no meio docente, você aprende que às vezes é melhor ser repetitivo do que não ser claro. Então, sabendo que no meio pastoral, às vezes, por exemplo, em homilética, nas aulas de homilética te ensinam a não serem repetitivos. Que, na minha modesta opinião, ele é um equívoco, porque no estudo, por exemplo, nós aprendemos o contrário, que é para você se tornar um pouco repetitivo, porque você precisa se tornar claro, né? E nós vamos ter o seguinte, sem medo de me tornar repetitivo, nós vamos ter o seguinte: ter vida no Espírito Santo de Deus é não ser direcionado pela sua carne, é não ser direcionado pelos seus impulsos, é não ser direcionado pelos seus medos, espírito de morte, é não ser direcionado pela sua arrogância, espírito de vida, eu sou o cara, é não ser direcionado pelo inferno, é ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus. E a quarta coisa que nós vamos trabalhar, o quarto tema que nós vamos trabalhar é amar ao Senhor independente das circunstâncias. Normalmente, nós temos que a situação não estava muito boa naquele período para Abacuque. E ela não mudou, infelizmente. Por isso nós vamos ter a expressão ainda aqui. Talvez a expressão mais importante aqui seria esse advérbio aqui. Ainda aqui. Ainda aqui. Não quer dizer, quando você coloca o ainda aqui, não dá a ideia que tudo que vem depois seja pouco importante. Pelo contrário, vai dizer que tudo que está aqui é muito importante. Inclusive, eu vou citar o que vem aqui, a grosso modo, para vocês. Ainda que a figueira não floresça. Figueira, na verdade, essa plantinha bonitinha aqui, tá vendo aqui, pessoal?
plantinha bonitinha que eu peguei na internet para vocês, planta linda, que era muito comum no Egito Antigo. O figo era o alimento usado para engorda de ganso para a produção de foie gras, o fígado de ganso gordo. Ainda no Egito ele era também utilizado no preparo de pães artísticos acrescentados à massa, ou seja, ele era muito importante para a alimentação e para a economia. Ainda aqui, a figueira. Nem haja fruto na vide. A videira aqui, nós vamos ter, além de ser muito nome de muita igreja boa que tem por aí, ela produzia o fruto cujo suco se produz o quê? O vinho, que era uma bebida muito comum no período. Ainda que decepcione, o fruto da oliveira. Fruto da oliveira. Oliveira, eu não coloquei aqui, mas tá. E os campos não produzam mantimentos. Aí você vai ter os campos que não vão produzir mantimentos, por exemplo, a ovelha, que era muito comum, é uma atividade que tem ocupado fazendeiros desde os tempos mais remotos, pois esse animal pode fornecer leite, na época eu nem sabia que podia produzir leite, quer ser bem franco com você, mas a fonte aqui, ou seja, leite para beber, lã para produzir roupas, couro também para produzir roupa e carne para se alimentar. E a corça, que vai ser citado depois, é um animal de caça e fonte também de alimentos. Ou seja, ainda que as ovelhas baratas sejam arrebatadas, ou seja, as ovelhas que eu citei, e nos currais não haja gado, ou seja, no caso as corças, todavia eu me alegrarei no Senhor. Ou seja, ainda aqui da ideia, não, tudo que vem aqui depois, poderíamos trocar de uma maneira mais simples para vocês, de uma outra forma. Ainda que todas as empresas fechassem, todo o comércio fechasse, ainda que todas as empresas de televisão e clubes de futebol fechassem, ainda que a CSN, Grande Patrimônio de Volta Redonda, fechasse, ainda que as principais multinacionais no Brasil fechassem, ainda que o Brasil não tivesse dinheiro para pagar o funcionário público, eu mesmo sou um funcionário público, e todas elas, vou dizer fechassem porque não vai fechar, mas tivessem muitos problemas para pagar por conta de todas as empresas fechadas. Ainda que tivéssemos no miserê danado, aí você tem um outro, voltando aqui, o todavia. Por quê? Não quer dizer que tudo isso aqui é muito importante. É muito importante você ter um emprego. É muito importante você ter sua fonte de renda, porque tudo aqui tem a ver com a fonte de renda em questão. Eu me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. O ponto mais importante não quer dizer que nada disso aqui não seja importante, que ninguém está te incentivando a ser maluco. Ninguém está te incentivando a deixar de perseguir sonhos. Ninguém está te incentivando a deixar de buscar uma melhor empregabilidade. Ninguém está te incentivando a deixar de buscar uma vida melhor para você, para a sua família e para os seus. Mas a presença do Senhor tem que ser prioridade na sua vida. O texto não está dizendo que o seu mantimento não seja importante. O texto não está dizendo que a sua economia não seja importante. O texto não está dizendo que nada disso não seja importante. O texto está dizendo claramente o quê? O Senhor é mais importante que tudo. E, a grosso modo, como eu citei, fazer um resumo. Para se viver pela fé é preciso, primeiro, tomar uma decisão, como eu citei, confrontar-se com o pecado, buscar uma vida através do sopro do Espírito e amar ao Senhor independente de todas as circunstâncias. Deus abençoe de uma forma sobrenatural a sua vida e não deixe de estar orando agora, buscando a presença de Deus, o sustento de Deus, a provisão do Senhor e respostas de Deus para os problemas que você venha ter. Deus abençoe você, meu querido.